Donos da bola da Rádio Bandeirantes, agora para falar sobre Campeonato Paulista, porque a quinta rodada do estadual será encerrada nesta quarta-feira e com um duelo que envolve o atual campeão da Supercopa do Brasil e mais um time do interior do estado de São Paulo que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro logo depois do encerramento do Campeonato Paulista. Amanhã, 9h35 da noite, a bola rola para Mirassol e Palmeiras. E agora o nosso contato é com o treinador do Mirassol, Ricardo Catalá. Catalá, boa noite, obrigado por nos atender aqui nos Donos da Bola da Rádio Bandeirantes. Boa noite, é um prazer poder falar com você. Catalá, para a gente já começar essa entrevista, queria que você falasse, como que foi essa preparação da equipe do Mirassol para esse compromisso contra o Palmeiras, como que o time chega para este duelo contra o Verdão, que acabou de conquistar um título nacional, no compromisso contra o Flamengo no Mané Garrincha. Então, como que foi a preparação de vocês até este jogo de amanhã? A preparação, como sempre, muito meticulosa em relação aos detalhes. A gente sabe que para nós é um jogo contra uma das equipes, talvez uma das 3 melhores da América, não só do país. Então, um jogo dificílimo, duro, um jogo em que a gente vai ter muita atenção aos detalhes, cuidar deles, porque eles que podem decidir uma partida desse nível, mas nosso objetivo é competir bem, fazer um grande jogo, presentear todos aqueles que vão estar assistindo, seja em casa ou no estádio, com um grande espetáculo. E como que funciona, Catalá, para a preparação de vocês quando o adversário é o Palmeiras, mas ainda um Palmeiras sem ter tanta certeza assim da escalação do outro lado, Porque o Abel, por causa do desgaste da Supercopa, ele até cogita colocar um time alternativo, tirando alguns jogadores que foram titulares na partida contra o Flamengo. Então, como é que funciona também essa preparação de saber como o time titular do Palmeiras joga, mas o time reserva que jogou contra o Ituano já joga de um jeito diferente, com jogadores com outras características. Então, como é que funciona na cabeça do treinador Ricardo Catalá e da sua comissão para montar o time do Mirassol para enfrentar um adversário que pode ter algumas modificações no seu time? É sempre mais difícil preparar um jogo quando você não tem certeza de qual escalação o adversário usa, porque mesmo que haja semelhanças na forma de jogar, e o Palmeiras tem uma identidade muito bem definida, as peças elas mudam e obviamente a individualidade do jogador ela é determinante para o resultado de uma partida. Então, para nós é sempre muito mais difícil preparar o jogo com esse elemento a mais. O que a gente fez foi estudar o que o Palmeiras fez contra o Flamengo, que era uma equipe, e estudar o que o Palmeiras fez com o Ituano, que era outra, entender quais eram as semelhanças, ou seja, aquilo que é padrão, aquilo que é identidade de jogo, nos prepararmos para essa identidade de jogo e aí tentar fazer pequenos ajustes em relação às características dos jogadores. E aí a gente vai esperar, obviamente, próximo do jogo, quando o Palmeiras confirmar qual é a escalação, para fornecer aos atletas as últimas informações, talvez mais estratégicas, pensando na partida. E esse será, o segundo compromisso de vocês contra uma equipe consideradas grandes do estado de São Paulo, o segundo compromisso contra um time que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro, e o Mirassol que foi vencer o seu primeiro jogo na quarta rodada do Campeonato Estadual, goleando o São Bernardo por 4-1 jogando em casa. Queria que você falasse como que foi esse início de Campeonato Paulista, para a equipe do Mirassol, se dentro daquilo que vocês tinham de planejamento, alguma coisa fugiu da expectativa de vocês, ou se era mais ou menos isso que vocês estavam esperando, um começo um pouco mais complicado, por causa da demora que alguns atletas têm para adquirir ritmo de jogo, para melhorar a parte física. Então, como é que foi essa questão do início da temporada de vocês? Nós assim, que a performance ela é melhor do que a gente esperava para esse estágio da temporada, em função de alguns desfalques, atletas que nem estrearam, em função de uma reformulação do elenco da Série C para a Série B. Então nós estamos falando aí de 18 jogadores, mudou o núcleo duro do elenco e isso demora para que cada jogador tem seu tempo para absorver todas as ideias e a gente criar uma identidade que vai ser a desse grupo para o ano de 2023.
A performance até é melhor do que esperado, em contrapartida a pontuação ela é um pouco mais abaixo daquilo que a gente esperava, em função inclusive da performance. Então nós fomos em Santos e fizemos um excelente jogo, o resultado não foi aquilo que a gente esperava. Contra a Inter de Limeira a gente não fez um jogo brilhante, que é uma oscilação natural para esse estágio da temporada, mas a gente poderia ter construído um resultado melhor. E contra o Botafogo e São Bernardo nós fizemos 2 jogos ótimos, mas só conseguimos 4 pontos. Então a pontuação ela é um pouquinho abaixo daquilo que a gente projetava. Ao mesmo tempo a gente entende que ter uma oscilação pequena na performance nos dá a direção de que daqui a pouco a gente consegue equilibrar essa questão da pontuação e fazer um campeonato bacana, num nível legal, entregando performance e resultado para o nosso torcedor, para a nossa cidade. E como você acabou de falar, né, Catala, são 18 jogadores novos nesse elenco, né, que conseguiu subir para a Série B do Campeonato Brasileiro com o título da Série C na última temporada, mas são jogadores que estão chegando agora para o time do Mirassol. Mas para a Série B, é praticamente esse o mesmo elenco que está disputando o Campeonato Paulista, que também estará na Série B do Campeonato Brasileiro, ou o Mirassol ainda enfrenta aquelas questões de alguns jogadores que chegam para atuar no estadual e já tem contratos com alguns outros clubes para disputa dos campeonatos nacionais do segundo semestre? Não, a maior parte dos atletas hoje já tem contrato até o final da temporada. São poucos aqueles que se encerram no final do Campeonato Paulista. Obviamente que mesmo tendo contrato no final do estadual, a gente vai dar uma analisada, caso a caso, porque às vezes existem jogadores que estão insatisfeitos em relação à baixa minutagem, querem sair, ou a gente não está contente com a performance de alguém e quer trocar. A gente deve trazer mais alguns jogadores para encorpar um pouco o elenco, porque a gente tem uma dificuldade em relação à logística, né? As viagens são muito duras. Na Série B você joga aí a praticamente cada 3, 4 dias, e ter um pouquinho mais de profundidade no elenco vai dar para a gente segurança na hora dos cartões, das lesões, que elas são inevitáveis, vão acontecer. Então a gente ainda deve melhorar um pouquinho o que a gente já tem hoje, que é de altíssima qualidade, mas a maior parte do elenco aí, com certeza de 90% para cima, permanece o ano todo. E isso é uma notícia muito boa, né, professor? Porque a gente sabe, né, quando os times que disputam a elite do futebol paulista, mas estão em séries como a Série C, Série D, tem um pouco mais de dificuldade, né, para segurar esses jogadores, até porque o nível do Campeonato Paulista é muito forte, né? Um campeonato que cede muitos jogadores para jogar em Série A e Série B de Campeonato Brasileiro. Então, sem sombra de dúvidas, uma boa notícia para o torcedor do Mirassol ter isso, né? De jogadores com contrato pelo menos de uma temporada no clube. Queria que você falasse também dessa estrutura que o Mirassol consegue proporcionar, não só para o trabalho da comissão técnica, mas também para os jogadores e os membros de outros departamentos, porque é um clube que tem um bom investimento, né, no interior do estado de São Paulo. Então, queria que você contasse para os nossos ouvintes como que funciona esse investimento do Mirassol para ter esse êxito, né, de conseguir chegar a uma Série B de Campeonato Brasileiro. O Mirassol hoje realmente ele oferece uma estrutura ímpar. Nosso centro de treinamento tem equipamentos que muitos clubes de Série A não têm, e a gente oferece uma condição de desenvolvimento do trabalho, recuperação para os atletas e todos aqueles que rodeiam o trabalho dos jogadores, nossa comissão técnica, staff, de altíssima qualidade e realmente de excelência, né? O clube conseguiu compreender que esse é um caminho sem volta, o clube cresce cada vez mais, e um dos motivos do crescimento do clube é esse investimento na infraestrutura, não só infraestrutura aqui dentro do CT, mas fazer boas viagens com boa logística, bom uso do transporte. Então, quando precisa ir de avião, o clube vai atrás de uma condição para oferecer ônibus bom, hotel bom, alimentação top. Então, tudo isso, na hora que você coloca ao longo de 50 e poucas partidas no ano, pode te ajudar a diminuir consideravelmente o número de lesões. Você consegue criar dentro dos jogadores uma consciência sobre a responsabilidade desse investimento que o clube faz em todas essas áreas para nos oferecer as melhores condições. Então, o clube realmente é um clube diferenciado, um clube que consegue oferecer
tudo aquilo que um profissional precisa para trabalhar no altíssimo nível do futebol no país. E um clube que mudou, né, a sua trajetória, os seus investimentos depois da venda, né, do Luiz Araújo, que acabou indo para o São Paulo, depois foi jogar no futebol europeu, hoje na Major League Soccer. Como que está também o trabalho de captação aí do Mirassol com relação às categorias de base, né? Porque o Mirassol chegou até a 6ª rodada da Copinha nesta temporada, né? Acabou sendo eliminado por Palmeiras, que depois foi campeão. Então, como está funcionando, Catalá, esse processo de integrar os meninos da base do Mirassol para o elenco profissional também, para que, quem sabe, Mirassol consiga mais uma grande venda e melhorar ainda mais a estrutura? O Mirassol hoje é um clube conhecido como um clube formador e vendedor. O Luiz Araújo talvez seja o caso mais emblemático, porque o dinheiro oriundo dessa venda foi o que foi aplicado na construção do centro de treinamento e talvez seja essa bandeira da qualidade na formação dentro do clube. Em 2021, o clube chegou na final do Campeonato Sub-20, perdendo justamente para o Palmeiras o título. Em 2022, fez uma bela campanha no Campeonato Paulista com uma equipe super jovem. Em função da pandemia, todos os clubes foram muito prejudicados e todos os jogadores também foram prejudicados com esse tempo de inatividade e essa lacuna na formação. O Mirassol procurou trabalhar essa distância, essa diferença da melhor forma possível. Usou uma equipe super jovem, muitos atletas que militaram esse ano na categoria Sub-15 e Sub-17 estavam no grupo da Copa São Paulo. Fizemos uma boa Copa São Paulo, perdendo para o Palmeiras novamente, como foi mencionado em relação ao título, né? Palmeiras hoje é uma referência na formação de jogadores também. Então, o Mirassol vai demonstrando que é possível fazer um grande trabalho, mesmo com algumas limitações econômicas e de localização. Vem demonstrando que é possível fazer quando você reúne as pessoas corretas, quando o clube é sério, quando tem bons profissionais, quando a gestão ela é uma gestão que entende o peso e o tamanho da importância de oferecer qualidade em conteúdo e em estrutura para todos aqueles que estão envolvidos, desde o nosso processo formativo até o topo da pirâmide aí, que seria a categoria profissional. E você, né, Catalá, um treinador de 40 anos de idade, né, para a média dos treinadores, ainda um técnico jovem, um cara que tem bastante tempo de carreira pela frente, vai completar em abril, né, 41 anos. Como que funciona também esse seu plano de carreira, né? Agora no comando do Mirassol, você chegando à marca de 70 jogos, 70 jogos, né, no comando técnico do Mirassol, nessas suas 2 passagens pelo clube. Então, como é que funciona na sua cabeça o seu plano de carreira também, já conseguindo pegar um time que te oferece uma estrutura, um investimento, mas quais são os planos do Ricardo Catalá para essa sequência, não só de temporada, mas de carreira? Eu não sou um cara de ficar olhando muito para o futuro e para o próximo passo. Eu penso que quanto mais você olha para aquilo que não é a tua realidade de hoje, maior é a possibilidade de você tropeçar e não ter nem aquilo que você tem hoje como base para desenvolver o trabalho. Então, eu olho muito para o hoje, para o próximo jogo, para a próxima semana, para o dia a dia. Eu acredito muito nisso. Estou feliz no clube, esse foi o motivo pelo qual optei por renovar meu contrato aqui. Entendo que o clube também está satisfeito com o trabalho que eu sou capaz de entregar. Recebi várias ofertas, sondagens após o título da Série C, mas minha família está bem instalada, a gente é feliz aqui, a gente entende que tem qualidade de vida para a família e, obviamente, todas as condições para desenvolver um grande trabalho. Meu único foco nesse momento é em melhorar a pontuação que o Mirassol tem, continuar aperfeiçoando essa questão da performance que é satisfatória, para que a gente possa fazer um ano bacana, um ano talvez seja o ano mais difícil da história do clube. Pela primeira vez em sua história vai jogar a Série B, então que a gente consiga fazer um ano eficiente, um ano que possa devolver ao clube toda essa confiança e esse investimento, para que o clube siga crescendo e consiga mostrar para todo mundo que dá para fazer futebol de forma séria, mesmo com algumas limitações, como a gente não é um grande do país, mas a gente pode fazer muitas coisas que os grandes fazem, olhando para aquilo que eles fazem de bom e trazendo para a nossa realidade.
E isso que você falou, Catalá, de ser o ano mais difícil da história do Mirassol, porque agora a régua subiu, né? Agora o Mirassol chega a uma Série B de Campeonato Brasileiro, já dentro do Campeonato Paulista é uma equipe que impõe respeito, né? Uma equipe que já conquistou alguns resultados interessantes, principalmente contra os grandes, né, do estado de São Paulo. Se você tivesse, consegue passar para o nosso ouvinte como é mais ou menos o parâmetro de um investimento que vocês tinham para disputar uma Série A1 e uma Série C, e agora o que o Mirassol consegue oferecer nessa questão financeira, o salto que o Mirassol deu para essa temporada de 2023? Eu sou um treinador que não tenho muito hábito de me envolver nas questões financeiras, porque eu entendo que eu nem tenho todas as capacitações para fazer uma avaliação da discrepância entre aquilo que era o orçamento de Série C e Série B. O que eu posso dizer é que, obviamente, quando o clube sai da Série C e vai para a Série B, onde passa a existir uma cota, valores muito mais altos que vêm dos direitos de transmissão, e obviamente você pode incrementar suas fontes de renda através de patrocínio ou até de eventos. O clube passa também a ter uma responsabilidade maior para gerenciar todo esse montante, precisa qualificar não só o que se refere a grupo de jogadores, mas também as condições do dia a dia, porque a Série B ela te exige, sobretudo, ser muito estratégico nas questões de logística, em função de você atravessar o país todo a cada 3 dias. Então, eu tenho certeza absoluta que o clube foi ouvir as pessoas que têm mais know-how e experiência já vivendo esse tipo de situação, se reforçou tanto dentro dos gramados como fora, melhorando a qualidade do time, trazendo pessoas com bagagem nessa divisão, para que a gente possa fazer um ano bacana, um ano em que a gente entregue resultado, em que a gente consiga competir, que a gente gere orgulho para a nossa comunidade, para o nosso torcedor, para a nossa região, e que a gente justifique todo o esforço que a direção do clube faz para nos oferecer as melhores condições para esse trabalho bacana. E para a gente caminhar, Catalá, para a nossa reta final aqui da entrevista, já que você citou, né, a comunidade, os torcedores, como está o clima aí em Mirassol, na região próxima de Mirassol, exatamente com relação ao público presente, não só no estádio, mas quando você anda pelas ruas, rapaziada, como é que recebe o técnico Ricardo Catalá, os jogadores do Mirassol, como que hoje o Mirassol tem de representatividade dentro da sua cidade, ali na região também? É um clube que tem uma boa aceitação na questão do público no estádio, com os torcedores também do lado de fora. Como é que funciona aí esse ambiente dos torcedores do Mirassol? Cara, é um ambiente maravilhoso, a gente é muito elogiado, as pessoas têm, e não só aqueles que moram em Mirassol. Mirassol é uma cidade de aproximadamente 60 mil habitantes, mas nós temos várias cidades, temos São José do Rio Preto, que é uma cidade grande, com aeroporto, enfim, uma cidade muito bem estruturada, a 10 quilômetros de Mirassol, então tudo aquilo que você faz aqui na cidade repercute nessa região, e a gente tem recebido muita gente dessa região, de São José do Rio Preto, que tem como seu clube do coração um grande do estado de São Paulo, mas que adotou o Mirassol Futebol Clube como um segundo clube do coração. Então a gente tem recebido mais pessoas no estádio, não só aqueles que já são torcedores do Mirassol desde seu nascimento, de toda a vida, mas pessoas que passaram a simpatizar com o clube através de enxergar no clube uma gestão responsável, enxergar no clube uma forma de fazer futebol profissional, enxergar no time os valores que consideram que são valores importantes para a educação da sua família e dos seus filhos. E a gente procura sempre utilizar o esporte, o futebol e a nossa figura, de certa forma, pública, para levar bons valores às crianças. O clube tem vários projetos envolvendo as escolas, envolvendo a garotada da região, porque a gente quer, de fato, ser um catalisador de bons valores, de boas ideias, para que a gente, de certa forma, faça um impacto na nossa sociedade. Aqui nós estamos numa região mais afastada da grande São Paulo, mas que desse lado aqui do estado tem um polo para direcionar e, de repente, gerar nesses jovens uma ambição, um desejo de participar de algo que é saudável, como é o esporte.
Ah, legal, legal demais. Te fiz essa pergunta porque, né, eu tenho família em Sorocaba e meu falecido avô foi um cara que, durante muito tempo, levantou a bandeira de torcer pro São Bento de Sorocaba, não ter essa de ter dois times, nasceu lá, torcia pro time de lá e... depois, quando surgiu o Atlético Sorocaba, o São Bento perdeu um pouco do protagonismo dentro da cidade, até por uma falta de investimento. Depois o Atlético acabou não dando muito certo, né? Acabou até sumindo do mapa das principais competições do futebol estadual aqui de São Paulo. O São Bento, muito na figura do Paulo Roberto Santos, tenta ainda recuperar algumas coisas dentro da cidade, né? Até o projeto do Magnus Futsal hoje é um projeto que consegue trazer mais gente para acompanhar do que às vezes o próprio São Bento. Então eu queria tirar essa dúvida porque a gente sabe, né, que algumas cidades do interior são muito grandes, algumas cidades têm muito dinheiro, mas não conseguem, né, colocar um time em prol da comunidade, em prol de todo mundo que está na cidade para realmente acompanhar. E como você falou, né, até o pessoal de São José do Rio Preto agora dando uma moral para vocês. Então, muito bacana saber que o Mirassol está expandindo também as suas fronteiras regionais, né? Não está só na cidade, está conseguindo chegar cada vez mais longe. Para a gente fechar, então, Catalá, queria que você falasse da sua expectativa, então, para o jogo de amanhã, 9h35 da noite, duelo contra o Palmeiras, jogo em casa, aí em Mirassol, no José Maria de Campos Maia. O que dá para a gente esperar amanhã desse time do Mirassol? O que a gente vai procurar fazer é o que nós estamos fazendo desde a minha chegada no clube, competir pra caramba, representar bem nossa torcida, que o torcedor ele se sinta orgulhoso do esforço, da capacidade de sacrifício que os jogadores vão tentar empregar na partida, tentar cuidar bem da bola, porque a gente entende que oferecer um futebol de qualidade é cuidar bem dela, mas ser uma equipe equilibrada, sabendo que quando você joga contra o Palmeiras, que, como eu disse, está aí entre as 3 melhores equipes da América, você vai enfrentar momentos de dificuldade na partida e saber atravessar os momentos de dificuldade dentro do jogo com competência pode nos levar até um resultado positivo, que seria a vitória. Meu coração entra em campo com Mirassol. Ricardo Catalá, técnico do Mirassol, batendo um papo com a gente aqui nos Donos da Bola da Rádio Bandeirantes. Professor, boa sorte não só no jogo de amanhã, mas na sequência do Campeonato Paulista e na Série B do Campeonato Brasileiro. Obrigadão por ter batido esse papo com a gente. Obrigado, eu que agradeço o convite, um grande abraço, saúde e paz para todos.